galerinha, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, obrigado, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Igrejafobia, esse é o nosso tema de hoje, e não, essa palavra não existe, mas de certa forma define muito bem as publicações negativas em relação à igreja que nós temos visto nos últimos dias. Esse tipo de publicação, infelizmente, recebe muita, mas muita atenção. E, de certa forma, essa opinião, esse tipo de opinião negativa com relação à Igreja de Cristo tem sido espalhada e cada vez mais e mais pessoas têm se deixado levar e têm acreditado nesse tipo de opinião, que é falar mal da Igreja. E o pior de tudo isso é que, na sua grande maioria, os envolvidos com esse tipo de opinião, as pessoas que dão esse tipo de opinião, são os próprios cristãos, ou seja, é a própria igreja falando mal de si mesmo. São pessoas que, por algum motivo, na sua maioria, estão feridas com a igreja, feridas com as pessoas, e ao invés de buscar tratar esse tipo de situação, buscar resolver, curar essas feridas, preferem guardar para si e quando expressam, quando decidem expressar essas feridas, acabam expressando de uma forma errada e generalizando a igreja no geral como se a igreja de Cristo fosse algo ruim, falando mal, tacando pedra, distorcendo a imagem do que realmente é ser igreja, do que realmente é a igreja de Cristo aqui na Terra. Uma coisa que a gente precisa entender e que precisa ficar muito claro é que os erros cometidos na igreja não são os erros da igreja. As pessoas erram? Sim, todos nós erramos, mas os erros das pessoas não são as pessoas. Não são os seus erros que os definem. Na verdade, cada pessoa tem sua identidade, tem sua particularidade. O que nós devemos aprender, e é isso que está faltando, é corrigir esses problemas, é tratar esses problemas, é curar essas feridas que são causadas por pessoas. E precisamos entender que os erros das pessoas não falam por toda a igreja. Dentro de cada igreja, de toda a igreja, há sempre as pessoas, e não são poucas, que buscam a servir e a buscar a Deus de todo o coração. Então, é mais um erro a gente generalizar, atribuindo à igreja de Cristo erros que um ou outro comete, erros que as pessoas cometem. Nós erramos quando ferimos, nós erramos quando não tratamos essas feridas e nós erramos quando compartilhamos opiniões distorcendo a verdadeira imagem da igreja de Jesus. Nós temos que lembrar que Cristo é o cabeça da igreja. E quando nós falamos que, generalizando, falamos que a igreja erra, nós também estamos falando que Cristo também erra, porque Ele é o cabeça da igreja. Por outro lado, nós também temos que lamentar o fato de que a própria igreja, ou seja, os cristãos, são aqueles que, de certa forma, viralizam esse tipo de opinião. São aqueles que falam mal de si mesmo, ou seja, da própria igreja. E espalham isso sem se importar com quem ouve e sem se importar com o tipo de marca que esse tipo de opinião vai deixar nas pessoas, principalmente naqueles que nós temos o desejo de alcançar com a verdade de Jesus. O próprio apóstolo Paulo não fazia críticas sobre a igreja, mas ele fazia críticas à igreja, ou seja, ele se direcionava diretamente à igreja, ele não falava tudo no geral para qualquer um ouvir. O que nós vemos é que alguns estão querendo justificar suas feridas, seus pecados, seu afastamento, seu distanciamento de Deus, lançando a culpa nos outros, assim como Eva fez, que colocou a culpa no seu erro na serpente, e Adão também fez, colocando a culpa do seu erro em Eva, a quem Deus o tinha dado.
Imagine alguém expondo publicamente possíveis falhas, possíveis defeitos de sua noiva, e sendo que essas pessoas são parentes próximos, ou seja, irmãos em Cristo. Agora imagine Jesus como se sente vendo os próprios irmãos falando mal da sua noiva, que é a igreja. Lembre-se, Jesus vai vir buscar a igreja, e a igreja somos nós. E é difícil compreender porque que é tão raro a gente ver pessoas compartilhando as bênçãos, compartilhando o quanto as igrejas têm ajudado, o quanto as igrejas têm feito um trabalho super de Deus na vida das pessoas aqui na Terra. Quando a gente vê esse tipo de publicação, dificilmente a gente compartilha, dificilmente a gente se alegra, mas essas opiniões, esse tipo de mensagem falando mal da igreja, aí sim a gente vê viralizar, a gente vê as pessoas compartilharem, comentarem, curtirem e dando apoio a esse tipo de comentário, dando apoio a esse tipo de opinião. É impossível a gente até contar quantas pessoas saíram das drogas pelo trabalho da igreja, quantas pessoas saíram de problemas financeiros pelo trabalho da igreja, quantas pessoas saíram do caminho do inferno pelo trabalho que a igreja faz. E mais uma vez lembrando, a igreja somos nós, o templo não faz nada, o templo não salva ninguém, o templo não restaura ninguém. A igreja é o povo de Deus, a igreja são os cristãos e somos nós que compartilhamos as boas novas da salvação, somos nós que levamos palavras de conforto àqueles que precisam, palavras de Deus àqueles que precisam. Paulo advertia sim as igrejas quando era necessário, mas muito mais ele elogiava os pontos positivos da igreja. Ele elogiou a fé dos romanos. Paulo destacou a fé e o amor ao próximo dos colossenses e efésios. Ele agradeceu aos filipenses pelo auxílio na evangelização. E todas essas qualidades estão presentes na grande maioria das nossas igrejas. Então, querido, cuidado para, ao invés da gente estar querendo fazer um bem, na verdade a gente está atrapalhando a obra de Deus aqui na Terra. Não quero dizer aqui que nós devemos fechar os olhos para o pecado e para a heresia dentro de algumas igrejas, mas nós devemos falar isso no local próprio, no fórum próprio, no momento próprio, e não espalhar isso aos quatro ventos como se isso fosse uma verdade de toda a igreja de Jesus. E no mais, nós devemos lembrar que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja e nem contra o cabeça que é Jesus. Bom, galerinha, por hoje é isso. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha aqui, que nos ajuda muito. Por favor, compartilhe aqui nas redes sociais com seus amigos, marque seus amigos, para que eles possam ver um pouco esse tipo de mensagem, que é aquela mensagem que destaca o valor da igreja. Deixa aqui também nos comentários se você já viveu algo nesse sentido e qual a sua opinião sobre essa igrejafobia que nós temos vivido nos últimos dias. E claro, vamos espalhar o amor de Jesus, a verdade que liberta, pois ela é que irá tirar as escamas dos nossos olhos, irá nos levar para um tempo onde o amor de Deus irá prevalecer sobre toda e qualquer mentira que é dita em relação à igreja de Jesus aqui na Terra. Valeu!